Olá, meu nome é Eloy e hoje eu vou narrar um breve estudo sobre Eliezer Ben Yehudá, um herói do povo judeu. É uma breve narração e eu vou intitular de A Ressurreição do Hebraico. Esse estudo vai ser dividido em uma introdução, reflexão, uma breve biografia do autor, vamos intitular de um sonho que ele tinha, o contexto histórico, as curiosidades, o legado e é claro que eu vou também colocar aqui a bibliografia desse pequeno e modesto estudo. A introdução foi o renascimento do hebraico, literalmente, uma semente que estava adormecida que germinou. Por séculos o idioma hebraico ele praticamente não foi utilizado. Esse idioma, o hebraico, ele era utilizado praticamente nas rezas das sinagogas, nas festas, o que estava em torno ali do judaísmo. Não havia utilização no dia a dia, as pessoas não conversavam em hebraico. E até que um dia Eliezer Ben Yehudá ele teve essa vontade, de ressuscitar o hebraico e que todos falassem hebraico. Mas essa vontade de Eliezer Ben Yehudá não veio do nada. Ele era um linguista, ele era um estudioso, então ele tinha uma base intelectual para poder tocar, vamos dizer assim, esse projeto. Antes de aprofundar, uma breve reflexão. Há quem diga que o Israel haveria profecias sobre a ressurreição de Israel. Para essa reflexão eu vou usar uma fonte bastante comum, que é a Bíblia das Promessas. Você pode consultar em Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Eu vou, dentro do meu entendimento, vou tentar explicar os sintomas que antecederam o parto. Uma breve alusão: as mulheres entram em parto e horas depois elas dão à luz à criança. Não estou dizendo que a minha versão é a derradeira, é a forma que eu entendo e eu respeito outras formas. E também já estudei em outros aspectos essa mesma passagem. Porém, dentro do que eu conheço, estou convencido atualmente que isso explicaria seriam as dores do parto antes da ressurreição de Israel. Antes que Israel nascesse em um dia, como aconteceu. Israel ressurgiu em um dia. Bem, contexto histórico aqui. Vamos falar como se deu o trabalho de parto de Israel. Quando começaram as primeiras aliás, vamos citar ali, então a partir de 1881, foi quando Eliezer Ben Yehudá realizou ali
os primeiros passos para a ressurreição do hebraico. Israel, Eliezer estava bem alinhado com os ideais sionistas de criar uma nação para os judeus, onde eles pudessem ter a autodeterminação, e acreditava que um idioma único seria uma conquista, um símbolo nacional. Então, em 1881, ocorreu a ressurreição do hebraico, quando começou ali a surgir as primeiras pessoas falando hebraico no dia a dia. Em 1894 teve o caso Alfred Dreyfus. Indico esse estudo, é muito bom conhecer o caso Alfred Dreyfus. Ele foi algo muito importante na comunidade judaica em 1894. Em 1897 o Congresso Sionista ocorreu, onde as ideias sionistas ficaram mais visíveis. Em 1917 houve a Declaração de Balfour, também sugiro esse estudo. Entre 1933 e 1945 ocorreu a Shoah, ou como muitos chamam de Holocausto. Em 1941, na Resolução 181 da ONU, Israel foi declarado Estado soberano. Então, como posso dizer, em uma canetada Israel surgiu. Um belo dia, após todo esse trabalho de parto, nasceu a tão esperado rebento. Fazer uma breve biografia de Eliezer Ben Yehudá, desse sonho que ele tinha da ressurreição do hebraico, de usar o hebraico no dia a dia. Então, vamos falar aqui de Eliezer Ben Yehudá, uma breve biografia. Eliezer Ben Yehudá nasceu por volta de 1858, ele veio falecer em 1922. Como eu disse, ele era um erudito, um linguista, e foi aclamado como o pai do hebraico contemporâneo. Ele nasceu na Lituânia, ele teve estudos num seminário religioso, aprendeu os princípios do judaísmo, ele estudava muito a Torá, então ele conheceu bem o hebraico da Torá. Naquela época as pessoas só usavam a língua sagrada para suas festas, para os seus momentos mais sagrados. Mas ali no fim da sua adolescência, início da sua juventude, Eliezer ele foi envolvido ali pelos ideais do sionismo, e isso mudou a vida dele, e graças a essas mudanças ele teve ali seu sonho de atualizar o hebraico a fim do mesmo ser usado como uma língua do dia a dia. Então, logo ali na primeira aliança, em 1881, Yehudá ele foi para Israel, e junto ali com o movimento sionista eles queriam mudar, renovar a vida, o dia a dia dos judeus que haviam realizado a diáspora. Então ele começou a desenvolver essa língua, esse novo hebraico, para que as pessoas usassem no dia a dia. E Eliezer ele era muito articulado, ele participou da fundação de uns jornais, escreveu dicionários, ele auxiliou nas fundações que ajudavam muito na questão de organizar esse Estado judaico. E ele começou a oferecer justamente esse curso para os imigrantes que chegavam em Israel. É muito complicado, né? Imagina um país novo, uma comunidade nova, onde cada um fala um idioma, aquela dificuldade toda de se comunicar. Então, uma língua única, né? Assim, não vamos dizer única não, uma língua comum seria muito bom para fortalecer a relação.
Então, o hebraico moderno ele foi baseado no hebraico bíblico, vamos assim chamar, porém a Torá não tinha todas as palavras para a modernidade, para os dias daquela época. Por exemplo, a Torá não menciona a palavra sorvete. Então, o que Eliezer? Ele começou a criar novas palavras. Ele buscava em dicionários estrangeiros, como o árabe, por exemplo. Então ele começou a atualizar ali a linguagem, né? Ele usava um abecedário conhecido como quadrático, né? Um abecedário proveniente do aramaico, e ele foi utilizado para reproduzir e escrever os livros antigos durante 2000 anos da diáspora. Um exemplo do abecedário atual do hebraico moderno. Um trabalho muito duro. Imagina você ressuscitar uma língua esquecida. Com certeza o pessoal que conhece linguística sabe tanto que é uma missão árdua. Vamos falar um pouco mais aqui de contexto histórico para poder ajudar no raciocínio e entender um pouco mais sobre a vida de Eliezer. Muitos fatores foram responsáveis pelo ressurgimento, e vou citar dois que influenciaram a vida de Eliezer. Primeiro foi o surgimento do sionismo, e depois a primeira aliá, onde a aliá dos camponeses começavam a retornar para Eretz, retornar para Israel. O desejo daquelas pessoas era de formar uma nação, de ter uma autoproclamação, uma língua própria. E esses dois fatores aí deram muita força para Eliezer seguir o projeto, o sonho dele, assim dizemos. A primeira aliá, a primeira massa de pessoas que retornaram para Israel foi conhecida como a aliá dos agricultores. Os imigrantes, a maior parte vieram do leste europeu, Europa Oriental também. E esse evento ele se iniciou por volta de 1881 e durou até 1903. Estima-se que aproximadamente de 20 a 35 mil judeus emigraram para o que até então era conhecido como Síria Otomana, durante esse evento da aliá. Um exemplo, resgatei essa fotografia na internet de alguns judeus que chegaram a Israel na primeira aliá. Essa foto é de 1898. Uma série de crianças aí retratando as diversas facetas do povo judeu. Outro fator importante foi o sionismo, a política, que declarava que o direito da autodeterminação do povo judeu, a existência de um Estado nacional judaico, independente, soberano, no território do Reino de Israel, de Eretz Israel. O movimento foi muito articulado, foi muito criticado também e desenvolvido a partir de meados do século XIX, entre os judeus, principalmente da Europa Central e Leste, que viviam sob a ameaça ali dos massacres que eram constantes e muito violentos, justamente devido àquele antissemitismo crônico nessas regiões. Então, para fugir desses massacres, começaram a idealizar um Estado onde os judeus pudessem ter direito à autodeterminação. Para quem não conhece, um dos líderes, o pai é chamado de pai do sionismo, é um visionário, Theodor Herzl. Morreu jovem, em 1860 ele nasceu,
morreu com 44 anos, acredito, salvo engano. E ele é autor do livro O Estado Judeu, que foi uma grande influência para muitas pessoas que iniciavam ali o desejo de voltar ao Estado, de criar o Estado. Então é outra sugestão que eu faço. Quem não conhece Theodor Herzl, é bom conhecer, pode aprofundar um estudo, é muito bom. Sobre essa questão da ressurreição do hebraico, vou falar algumas curiosidades que eu acredito que é bom, muito bom comentar, porque esse apanhado que eu faço aqui é muito breve, essa narrativa, é muito complexo o estudo, mas vou falar algumas curiosidades aqui sobre Eliezer ben Yehudá. Bem, ele foi responsável por modernizar o hebraico. As palavras que não existiam na Torá, ele praticamente criou. Ele foi autor de diversos dicionários escritos em hebraico moderno. Ele criou um jornal semanal em hebraico. Esse jornal foi muito importante para as pessoas conhecerem, se adaptarem ao hebraico moderno. Contam que toda semana parece que vinha uma palavra nova nesse jornal. Ele enfrentou os judeus ultra-ortodoxos, que queriam que o hebraico continuasse sendo uma língua canônica, né, usada somente para fins sagrados. Eles acreditavam nisso. Os iditas também foram contra. Eles acreditavam que o Yiddish que é uma junção ali, a grosso modo falando, entre o alemão mais medieval e o hebraico. Esse deveria ser o idioma oficial do país. Outra curiosidade é que Eliezer, ele teve o seu sonho realizado, vamos assim dizer, oficializado por uma grande potência estrangeira na época. Em 1922, os britânicos, eles eram uma grande potência e eles reconheceram o hebraico como idioma oficial da região. E um mês depois o Eliezer ben Yehudá veio a falecer. Por isso que é importante conhecer o contexto histórico, porque aqui nós estamos falando vamos dizer assim, as horas antes do parto, né? Israel veio ser reconhecido como Estado em 48, nós estamos citando 22, então já havia ali as primeiras contrações, né? Vamos resumir esses anos todos aqui em poucas horas, né, para poder ficar próximo à analogia de um parto. Eliezer ben Yehudá deixou um legado muito importante, e para quem desacredita no legado, ele veio falecer com 64 anos, já estava em Israel, já estava em Jerusalém. Foi uma vida de trabalho, muita dedicação, e o sonho dele foi realizado. Hoje o Estado de Israel tem a língua como oficial. Estima-se que no mundo todo aproximadamente 10 milhões de pessoas falam hebraico. Destas aí, 7 milhões aproximadamente vivem em Israel. O hebraico, ele é ensinado mundo afora hoje. Se você entrar na internet e pesquisar escola de hebraico, cursos de hebraico, você vai ver que é muito comum. É falado hebraico também em muitos países, nas comunidades: Alemanha, Bélgica, Brasil, Argentina, França, Holanda. E o hebraico é uma língua moderna, ela vai sendo atualizada. As linguagens técnicas atuais, as linguagens cotidianas, as gírias, elas são introduzidas no hebraico. Então se tornou literalmente uma língua viva. São aproximadamente 10 milhões de pessoas falando hebraico no mundo, e a tendência é que esse número aumente. Então, de fato, os esforços de Eliezer se concretizaram, e afirmo sem medo, o hebraico é uma língua viva e atual. Finalizando essa breve narrativa, vou citar aqui a bibliografia, os sites que eu consegui algumas informações que me ajudaram a desenvolver essa narrativa.
Sugiro que quem gostou do assunto possa se aprofundar. Aqui foi muito raso, foi só uma breve introdução. Eu não tenho pretensão de dizer que isso aqui é um vídeo completo, mas para quem quer conhecer um pouquinho a mais de detalhes, eu acredito que ajuda. Agradecer a todos aí que tiveram paciência, que viram o vídeo. Deixa aí meu toda rabá, meu muito obrigado, e agradeço a todos aí mais uma vez por ter acompanhado esse breve estudo sobre a vida de Eliezer ben Yehudá.